Boa tarde, meus queridos alunos. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre preposição e artigo. Como nós estamos trabalhando ainda, estamos terminando lá a classe de palavras, né? Então, hoje vamos ver um pouquinho sobre preposição e artigo. Então, preposição. O que é preposição? Então, preposição é toda palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Como ali nos exemplos nós podemos observar. Casa de Luiz. Então, esse de, o termo de ali, essa preposição de, ela estabelece entre o substantivo casa, né? E o substantivo Luiz, substantivo próprio Luiz, a relação de posse, né? Então, casa de Luiz, de quem é a casa, né? De Luiz. Então, esse de, essa preposição, vai estabelecer entre os dois substantivos a relação de posse, tá? Chegou com ela. Então, o com ali, né, entre o verbo chegar e o ela, vai estabelecer uma relação de companhia. Então, é como a gente falou, a preposição, ela faz essa ligação entre essas duas palavras. Ela estabelece essas relações, né, entre essas palavras. Como ali no chegou. Então, o com ali, a preposição com, como na frase, a gente vê que ela estabelece uma relação de companhia, tá? Vamos ver mais? Então, a classificação das preposições. Então, as preposições, gente, elas podem ser classificadas em essenciais ou acidentais, tá? As preposições essenciais, gente, são aquelas palavras, né, que só funcionam como preposições. Então, as essenciais, elas são apenas preposições, tá? Então, quais são as essenciais? Então, é o a, o antes, o ante, o após, até, com, o contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Então, esses são termos exclusivamente, são só preposições, exclusivamente preposições. Então, por isso que a gente chama de preposições essenciais, porque elas são só preposições, elas servem apenas como preposições dentro da oração, tá? Então, vamos ver agora as preposições acidentais. Então, as preposições acidentais, gente, elas são aquelas palavras de outras classes gramaticais, tá? Que em algumas orações, em algumas frases, elas vão funcionar como preposição também, tá? Então, pode ser o como, o conforme, o durante, exceto, mediante, mesmo, salvo, segundo, visto. Então, vamos ver os exemplos. Então, agiu segundo as suas convicções. Então, o segundo ali é uma preposição, né? Mas, como eu falei para vocês, é uma preposição acidental. São palavras de outras classes gramaticais que, dentro da oração, elas exercem a função de preposição. Por isso, a gente chama de preposições acidentais. Então, ele foi o segundo aluno a entrar na sala. Então, ali, o segundo ali é uma preposição acidental que dá a ideia para a gente de classificação, né? Um número ordinal. Segundo, ele foi o segundo aluno a entrar na sala. Qual que é o valor? Então, quais são os valores das preposições? Então, as preposições, gente, quando elas estão isoladas num contexto, por exemplo, elas estão fora de uma frase, fora de uma oração, elas não apresentam nenhum valor lógico, tá? Quando isoladas, elas não têm um valor lógico. Mas, quando elas são colocadas dentro de uma frase, dentro de um contexto, elas indicam alguma relação, né? Alguma relação, pode ser uma relação de lugar, uma relação de tempo, de modo, elas indicam alguma coisa, né? Melhor dizendo. Então, elas indicam
um termo de tempo, de modo, de distância, de causa, de companhia, de instrumento, de finalidade, tá? Por exemplo, breve irei a Roma. Esse termo breve irei a Roma. O termo a ali é uma preposição que tem um valor de mostrar o lugar, para que lugar a pessoa está indo, tá? Ela faz essa referência de lugar. Então, em breve irei a Roma. A é uma preposição que nos indica o lugar, tá? E porque ela faz essa ligação entre o verbo ir e o local onde a pessoa vai. Então, ela faz essa ligação entre as duas palavrinhas, o verbo, né, e o local onde a pessoa vai, digamos assim, né? Então, essa ligação, ela nos indica, né, lugar, tá? O trem estará aqui em 1 hora. Esse em ali, gente, esse termo em, também é uma preposição, tá? E uma preposição que indica o quê? Olha, vejam a frase. O trem estará aqui em 1 hora. Indica tempo, né? Então, é uma preposição. O em é um termo, né? Uma preposição que indica tempo. Eram aguardados com ansiedade. Tá? O com ali também dentro da frase faz a ligação lá entre o verbo, né? E a ansiedade, a palavrinha lá, né? Então, essa ligação entre as duas palavras, né? A preposição com ligando ali, ela nos dá a ideia de quê, gente? Olha, vejam bem a frase. Eram aguardados com ansiedade. O modo como eram aguardados, né? Então, aqui a preposição nos dá a ideia de modo. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre o valor das preposições dentro da frase, dentro da oração, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre artigos, tá? É muito simples, mas o artigo é algo que faz a diferença dentro de um texto. Então, nós vamos relembrar um pouquinho sobre os artigos. O que é um artigo? Então, o artigo é a palavra que define o substantivo. Ele pode ser um artigo definido ou um artigo indefinido, tá? E ele vai variar quanto ao gênero e ao número. Então, o que vai acontecer, gente? É o artigo que vai determinar o gênero e o número do substantivo. Então, o artigo tem a sua importância, apesar dele ser simples, é ele quem define, né, o gênero e o número do substantivo. Então, vamos observar as seguintes frases. O estudante esqueceu o lápis. Uma estudante esqueceu os lápis. Então, na frase acima, o termo os, né, substantivos, estudante e lápis, né, vem precedidos por uma palavra que lhes indica o gênero e o número. Qual é a palavra que indica o gênero e o número? Lá antes de estudante e antes de lápis. É o artigo, né, gente? Então, o antes de estudante e antes de lápis, nós temos os artigos. Na primeira frase, o estudante esqueceu o lápis, nós temos o artigo definido, o, né? Que vai nos mostrar que o estudante é masculino e que o lápis é singular, é um lápis apenas que estamos falando, tá? Então, ele está nos dando gênero, né? E se é plural, se é singular, né? O gênero e o número. E na frase de baixo, lá, uma estudante esqueceu os lápis. Também nós vemos ali a presença, né, dos artigos, do uma e do os. Se a gente observar, o uma ali, gente, é um artigo indefinido, a gente vai ver mais pra frente. E o os ali está nos dando o quê? Está nos dando o número, né? Está nos dizendo que é mais de um lápis. Então, para a gente ver como é o trabalho do artigo dentro da frase, como o artigo se comporta dentro da frase e qual a importância do artigo
já que é ele quem define as características do substantivo. Tá? Vamos continuar? Então, o substantivo, o estudante, como a gente já estudou os substantivos, né? O substantivo estudante é um substantivo uniforme. O que quer dizer um substantivo uniforme, gente? Só relembrando, então, o substantivo uniforme, ele é um substantivo que apresenta uma única forma para os dois gêneros. Então, ele não tem um gênero específico, masculino ou feminino, tanto estudante, jovem. O que vai definir o gênero, então, do substantivo uniforme é o artigo que o precede, tá? Então, o artigo que precede o substantivo é que vai definir, né, esse substantivo como masculino ou feminino, o gênero dele. Só podemos saber seu gênero, né, pela palavra que precede, como eu já falei. Então, o estudante é masculino. Né, ali a gente vê uma estudante, é feminino. Se eu colocasse um estudante, seria masculino, tá? Então, com o substantivo lápis, ocorreria alguma coisa semelhante, né? Nós só podemos saber se trata de singular ou plural através da palavra que o precede, quer dizer, através do artigo. Então, eu posso escrever, observem a escrita ali, lápis, lápis. O lápis, o substantivo lápis, ele permanece o mesmo. Então, como eu sei se é um ou se é mais de um, se está no plural ou se está no singular? Quem define o plural e o singular dessa palavra, desse substantivo ali no caso, vai ser o artigo. Então, o artigo que precede, ele vai definir se é singular, se é plural, né, esse substantivo, tá? Observe ainda que na frase o estudante esqueceu o lápis, a palavra que precede o substantivo estudante indica que se trata de um estudante específico, determinado, ou seja, definido. Então, aqui nós estamos falando de artigo definido e artigo indefinido, tá? Então, quando a gente fala o estudante, nós sabemos quem é, né? Ou a estudante, nós também temos uma indicação de um estudante específico, ou de uma estudante específica. Então, porque o e o a são artigos definidos, né? Eles nos definem qual é o substantivo, né? Agora, uma estudante esqueceu os lápis. A palavra que precede o substantivo estudante, né, o artigo que precede a palavra estudante, indica que se trata de um entre outros elementos de um conjunto. Quer dizer, então, uma estudante não é um artigo específico, tá? Não é um artigo definido. É uma referência imprecisa, indefinida. Por isso a gente chama uma ali de artigo indefinido, tá? Ele não é definido, ele é indefinido. Então, lembrando que artigo, gente. Então, artigo é a palavra variável em gênero e número que precede um substantivo. E esse artigo é ele que determina de modo preciso ou de modo impreciso. Se for modo preciso, a gente vai ter o artigo definido. E se for de modo impreciso, nós vamos ter o artigo indefinido. Mas vai ser o artigo que vai definir se o substantivo vai ser masculino, se vai ser feminino, se vai ser plural, se vai ser singular, o gênero e o número, tá? Então, quem vai indicar o gênero e o número do substantivo será o artigo. Então, os artigos classificam-se em, como a gente já falou, artigos definidos, né? São aqueles que determinam o substantivo de um modo mais preciso, né? Que são, né, o a, o os e o as. Os artigos indefinidos. Então, o que acontece com os artigos indefinidos? Eles determinam o substantivo, sim, só que de uma maneira imprecisa, tá? Não específica. Então, são eles uma, uns e umas. Aqui nós temos, para nós observarmos, uma tabela, né,
com o artigo definido, né? Aqui nós vemos, fica mais claro para a gente observar, né? O artigo definido, o gênero e o número, tá? Então, ali a gente tem o gênero masculino, feminino, o singular e o plural. Então, ali a gente consegue observar com mais clareza como funciona certinho. E temos uma tabela também aqui dos artigos indefinidos, né? Onde a gente pode observar também como funciona esse artigo indefinido, a questão do gênero e do número, né? Masculino, feminino e singular e plural. Então é isso aí, gente. Fiquem em casa, se cuidem, mas a gente continua aqui estudando bastante, tá bom? Ok? Obrigada.